queridos amigos, tudo bem com vocês? Fala, meu povo. Então, gente, o vídeo de hoje a gente vai estar explicando para vocês o passo a passo e eu dando algumas dicas de como vocês tirarem o passaporte e também o visto americano. Porque a gente, por exemplo, quando foi tirar, a gente teve muitas dúvidas e às vezes a gente não encontrava um vídeo no YouTube que solucionava essas dúvidas. Então, nós resolvemos fazer um vídeo dando as dicas e todos os passos que a gente fez para auxiliar você a tirar o seu tão sonhado passaporte e visto americano. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa seu like e compartilha esse vídeo para todos os seus amigos. Então bora pro vídeo! Bom, gente, o primeiro passo a se fazer é tirar o passaporte, né? Então a primeira coisa que você vai fazer, você vai entrar no site da Polícia Federal e vai estar olhando lá se você tem toda a documentação que eles pedem, que exigem, né, para tirar o passaporte. Entrar então no site da polícia, preencher esse formulário online e no final vai ser gerado um protocolo e a taxa de emissão que você tem que pagar. Esse valor da taxa de emissão para você tirar o passaporte é de R$ 257,25 por pessoa. Então, gente, após a confirmação do pagamento, que você vai conferir isso tudo no site da PF, vai estar liberado para você fazer o agendamento do atendimento. Aí você pode escolher qual posto da PF, da Polícia Federal, que você vai estar fazendo esse agendamento. Aí lá, no dia do agendamento, você tem que levar toda a documentação que eles vão pedir para você, vai estar tudo explicadinho lá no site. Tem que levar também o comprovante da taxa e também é necessário que você chegue exatamente na hora marcada, tá? No nosso caso, por exemplo, a gente marcou, acho que foi para 3 horas da tarde e 7 minutos. Enquanto não deu 3 e 7, eles não chamaram a gente. Às vezes tinha guichê que ficou meio ocioso, a gente chegou, já informou que tinha chegado, aí eles perguntaram se a gente tinha marcado hora, a gente falou que tinha, aí eles só chamaram na hora marcada. Então assim, marcou hora, não adianta você, não sei, né, às vezes muda pela Polícia Federal que você escolher ir, mas na que a gente foi, eles só chamaram a gente às 3 e 7, no horário exato que foi marcado. Então, às vezes, você acha, vou chegar 1, 2 horas mais cedo, Não e aí adianta. pela fila de espera eu vou ser chamado. Não, se você tem hora marcada, é a hora que você marcou. Outra coisa que você tem que se atentar é o posto da PF que você está marcando para o seu agendamento. Porque nesse mesmo posto você vai ter que voltar lá depois para estar retirando o seu passaporte. Então, o que a gente recomenda é que você tire esse passaporte na cidade mais próxima à sua. Isso. Gente, no dia do agendamento, a única coisa que vai ser feita lá, eles vão pedir alguma documentação, sim, mas eles vão tirar foto de vocês para colocar no seu passaporte e tirar também as suas digitais. Apenas isso. É super rápido, né? Sim. A gente não ficou nem 10 minutos lá, depois que a gente foi atendido já foi liberado para ir embora. Depois que você faz essa etapa, que é o agendamento lá na Polícia Federal, que eles vão tirar suas fotos, escolher suas digitais, o passaporte geralmente fica pronto dentro de 6 dias. Eles lá te falam exatamente a data que você pode buscar. Depois que o seu passaporte foi emitido, você tem 90 dias para você ir buscá-lo. Senão o seu passaporte é cancelado e não adianta reclamar, querer a taxa que você pagou de volta, que eles não devolvem, tá bom? E lembrando você, o titular do passaporte, que tem que ir lá buscar. Então, gente, essas são as etapas para a gente conseguir tirar o passaporte. Agora é para tirar o visto americano. Então, gente, para tirar o visto, automaticamente você precisa de ter o passaporte. Por isso que a gente falou de passaporte primeiro, para depois entrar nessa questão do visto. Que é o que é a principal dúvida, porque o passaporte é muito tranquilo de você fazer. Igual a Aninha falou, só seguir aquilo que está lá no site. O visto ele já é um pouco mais melindroso, porque tem alguns detalhezinhos aí que podem acabar complicando o seu sonho aí de tirar um visto americano. A gente anotou aqui algumas coisas que a gente usou, fez e tal, mas já vou deixar claro para vocês que quando a gente for tirar o nosso, nós optamos por contratar uma empresa especializada nisso, que já tem um histórico de auxiliar as pessoas a retirar o visto.
Por que a gente optou por contratar uma empresa que faça esse tipo de serviço? Porque o formulário, primeiramente, ele vem em inglês. Nós não temos, nós não temos familiaridade com o inglês. Então, nós não temos facilidade com isso. Então, foi um dos pontos. Ah, mas tem como eu traduzir o site? Tem como. Você pode selecionar a palavra dentro do site, a palavra que você está na dúvida, você pode selecionar ela, faz a tradução, tem aquele atalho lá do próprio Google que faz a tradução da página inteira. Isso dá para fazer. Porém, como a gente tinha a pretensão de tirar o visto e a gente queria tirar de primeira, a gente ficou com receio porque a gente entende também que algumas expressões americanas, elas não são exatamente o que a tradução quer dizer. O que essa empresa fez por nós? Eu vou adiantar para vocês terem uma noção disso, para depois vocês verem se vocês vão contratar ou não. Aí ela passou para a gente o que vinha nesse formulário, ela passou para a gente basicamente o formulário em português, a gente respondeu para ela, ela recebeu, ela conferiu, aí tinha coisas que precisou fazer alteração, porque ou a gente não teria documentação para comprovar, aí a gente fez as alterações que era necessária, tudo isso aí ela apoiou a gente, beleza? Essa é a vantagem de você contratar uma empresa para te ajudar na prescrição desse formulário, porque tudo que a gente preencheu errado, ela nos orientou, olha, muda isso aqui que isso pode dar problema. Essa é a vantagem, tá? Mas se você quiser arriscar por conta própria, como muitas pessoas fizeram e conseguiram o visto americano, a gente vai estar orientando vocês aqui também. Funciona o seguinte, você tem que preencher um formulário de solicitação, que é o DS-160, beleza? Então você tem que preencher esse formulário, tudo no site. Você vai preencher esse formulário com seus dados, para eles fazerem a conferência dessas informações suas, tá bom? Depois que você preencher esse formulário, vai ser gerado um número de identificação. É como se fosse o número do seu protocolo, vamos dizer assim, o número do seu protocolo, porque a partir disso, todo o processo que você for fazer, você vai precisar desse número de identificação, para eles poderem verificar onde está seu processo, qual passo que está o seu processo. Então, esse número de identificação, você precisa guardar ele. A gente imprime esse formulário, tá bom? E também esse número de identificação. É bom você ter ele impresso também, para ficar mais fácil de você pegar na hora que você precisar, alguma coisa assim. Depois que você fizer o preenchimento do formulário, aí você vai ter que fazer o agendamento para a sua entrevista no consulado, tá bom? Da mesma forma, é feito totalmente online pelo site. Aí você tem que entrar nesse site, criar uma conta de usuário, né? E vai ser pedido lá o número de confirmação do protocolo DS-160 que você preencheu. Você tem que colocar e aí você vai estar solicitando o visto e seguindo todo o passo a passo que eles vão te fornecer. Tá, joia? Isso aí é super tranquilinho. Na hora que você for preencher a solicitação do agendamento, você tem que colocar aonde você quer ser atendido. Aí você tem as opções, que é a Embaixada Americana, que fica em Brasília, ou os consulados, que ficam no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Recife e em Porto Alegre. Isso mesmo. E aí, depois disso, você tem que pagar a taxa de solicitação do visto, que ela custa $160, tá, gente? Daí, o próprio sistema vai falar lá para você no site se o seu processo todo deu certo ou não, tá bom? Então, gente, chegou o dia que você tá agendado para ir no consulado, para passar com o cônsul e fazer a tão temida entrevista. Primeira coisa que você vai fazer, você não vai direto pro consulado. Você tem que ir primeiro no CASV. No nosso caso, a gente optou por ir no consulado no Rio de Janeiro. Então, antes da hora agendada, assim que a gente chegou no Rio, a gente já foi direto pro CASV. Então, chegando no CASV, você tem que levar o seu formulário já impresso, comprovando ali que você preencheu, levar esse documento impresso e o seu passaporte. Você não pode esquecer de estar entregando o passaporte. A gente pegou uma fila, assim que a gente chegou no CASV. Quando chegou a nossa vez de ser atendido, eles pediram o nosso passaporte, colaram um adesivo atrás dele e pediram pra gente estar entrando numa outra fila para aguardar. E aí depois
Eles tiraram foto e pegaram nossas digitais de novo, né? Isso. Foi basicamente isso. Você entra numa cabine, vai ter um funcionário lá, ele vai tirar uma foto, você vai posicionar aquela coisa toda. A mesma coisa que você vai fazer quando você for tirar seu passaporte. Acabou esse processo, aí sim você vai partir para o consulado. Isso. Aí no consulado você tem que chegar exatamente na hora que tá marcado também, viu, gente? Não chegar atrasado, por favor. Então a gente chegou no consulado, também pegamos uma fila para entrar. Assim que a gente entra, você vai passar por um detector de metais. Tudo que você levar, você tem que colocar lá no detector, vai passar e vai vir um guarda também passando o detector em você. Tá, lembrando, sobre essa questão do detector, algumas coisas que às vezes nem todo mundo te fala quando você vai pro consulado, você não pode entrar com celular. Você não entra com celular. Ah, vou desligar. Não interessa. Você não entra. O seu celular vai ficar retido na entrada do consulado. E ó, para quem não foi num consulado ainda, provavelmente quem tá vendo esse vídeo ainda não passou por isso, você entra por uma porta e você sai por outra. Então na hora, não, então eu vou deixar meu celular aqui, na hora que eu estiver saindo eu passo aqui e pego. Sem chance, você não vai Não é pegar. assim que funciona. O que acontece? Lá tinham pessoas que trabalham na rua mesmo, não são funcionários do consulado, que ficam com o telefone, você paga um valor. Você paga um valor. Foi R$10. R$10 por telefone, né? Então você paga esse valor para eles. E eles vão te dar uma senha e guardar o seu telefone. Isso. Na hora que você sair do consulado, você vai devolver a senha e pegar seu telefone de volta. Pelo menos o que a gente pegou, não teve estresse. A gente não teve nenhum tipo de problema. Porque a gente foi para lá em caravana, então ninguém que foi com a gente teve estresse com isso. Aí você entrou no consulado, depois que você passou pelo detector, você vai pegar uma fila e vai ter uma guarda, pelo menos com a gente foi assim, orientando quais os documentos que você tem que estar ali na mão logo para você entregar. E você vai ficar sentada nos bancos. À medida que as pessoas forem levantando e os bancos forem desocupando, você tem que ir chegando sempre para frente. Entendeu? Mas fica tranquilo que os guardas lá são muito simpáticos e vão estar te orientando direitinho. Não tem nenhuma coisa complicada. Aí chamaram o nosso nome. Se você tá indo com a sua família, seu esposo, seus filhos, vai a família inteira de uma vez. Você não vai fazer entrevista sozinho, tá bom? Então, chamaram o meu nome e o nome do Júnior. A gente se levantou e foi para uma outra fila. E diferente do que o povo pensa, as entrevistas não são feitas em salas separadas, onde você fica sentado com o cônsul. Não. É como se você estivesse numa lotérica, aquele vidro e todos os cônsuls ali. E a única coisa que te separa do cônsul é um vidro. Você fica em pé e você escuta a conversa de todo mundo que tá ali ao redor. Bem como todo mundo escuta a sua. Como todo mundo escuta a sua. Aí tem uma caixinha de som, o cônsul fala do outro lado por um microfone e sai na caixinha para você ouvir. Você responde ali para ele. Então a gente pegou uma outra fila e ficou aguardando chamarem próximo. E enquanto isso a gente tava escutando, né, amor? A entrevista dos outros. E, gente, tenso. Porque a gente ficava às vezes angustiado, vendo as pessoas no desespero para tentar o visto, as coisas que elas estavam falando. Teve uma menina mesmo que a gente estava escutando a conversa dela, que ela estava chorando pro cônsul, pedindo por favor para ele dar o visto para ela, que ela já tinha comprado as passagens para os Estados Unidos. Aí mostrou as passagens compradas. Aí ele, minha filha, não interessa, não vou te dar o visto. Sabe, gente? Então, assim, a dica que a gente dá também, não compre passagem, não precisa fazer show, não precisa chorar, porque se eles não tiverem de te dar o visto, eles não vão dar o visto. Não adianta. Eles não se comovem à toa, não. Não, eles são super secos, já tô falando com vocês. Não espere sorrisos, bom dia, não. É lógico que vai variar de entrevistador para entrevistador. De cônsul para cônsul. Mas assim, a grosso modo, eles são todos iguais. Uma pessoa seca, direta ao ponto, que não tá ali pra brincar. Então, gente, a gente foi chamado, a mulher gritou próximo. E assim, aí a gente foi orientado a dar bom dia, ser educado com eles, apesar deles não serem
tão cordiais, tão simpáticos, a gente foi instruído. Chega, dá bom dia, boa tarde, enfim, o horário que você for. E a mulher que nos atendeu, ela nem respondeu o nosso bom dia. A gente ficou tipo, então tá, né? E aí a primeira pergunta que ela nos fez foi: pra onde vocês vão? E aí a gente respondeu que a gente tava com plano de ir pra Orlando, porque a gente gosta muito da Disney, nosso sonho é conhecer os parques, enfim. Quanto tempo vocês pretendem ficar lá? Como a gente não tinha comprado ainda, a gente só foi com o orçamento da viagem, aí é quanto tempo que você pretende. Porque se você tiver comprado, aí você pode ser que você perca o dinheiro, igual a Aninha contou o caso da menina. Sim. Aí a gente respondeu. A outra pergunta que ela nos fez foi: vocês são casados? Sim. Há quanto tempo? Aí a gente respondeu também. Qual a profissão de vocês? Aí eu falei: eu sou cirurgião dentista e o Júnior é bombeiro militar. Aí ela perguntou também... Há quanto tempo que eu era bombeiro militar? Isso, há quanto tempo que a gente estava nessas profissões? Aí a gente respondeu também. Aí fez um silêncio reinou por uns 2 minutos. Aí ela pediu para a nossa digital. Aquela digital que você colheu lá no caso, na hora que você vai fazer a entrevista, em um dado momento ela vai te pedir para colocar a sua mãozinha lá no esqueminha lá que faz a leitura da digital de novo. Então, fique atento a isso. Qual que é a questão principal? É você estar atento ao que o cônsul está te perguntando. Tá? E não mentir também, gente. Não tenta mentir, não tenta florear, porque eles sabem a sua vida inteira. Cada passo que você der, eles sabem. Então não tenta mentir. Inclusive, gente, eles costumam ligar, eles pedem, nesse formulário é pedido o telefone do local que você trabalha. Então não tenta mentir. Eu trabalho no lugar tal. Porque pode acontecer deles ligarem lá pra confirmar se você realmente trabalha nesse lugar que você tá falando. Preencho lá no formulário que o meu salário é R$2.000. Certo? Aí, na hora da entrevista, se ela me perguntar qual que é meu salário, porque ela pode me perguntar, o cônsul pode fazer esse tipo de pergunta. Inclusive, ele pode até te pedir a confirmação disso, então um demonstrativo mensal, um imposto de renda, isso aí tudo ele pode pedir. Bancário da sua conta. Então, vá com isso preparado, tá? Tudo que você alegar que você tem no formulário, tudo que você alegar naquele formulário, você tem que leva documento que você vai comprovar, tá? Então, o que acontece? Aí eu falo, no formulário lá eu preencho que eu recebo R$2.000. Aí na hora que eu chego lá para a entrevista, quanto que você recebe? Aí eu falo com o cônsul, eu recebo 1.500 ou eu recebo R$3.000. Aí ele me pede um comprovante de renda, um imposto de renda, ou um demonstrativo, um extrato bancário. Aí eu mostro lá um valor diferente. Totalmente diferente. Ou eu mostro o valor que eu respondi pela pergunta, ou eu mostro o valor que era referente a quando eu preenchi no formulário, ou um valor distinto de todos os dois. Então, isso vai fazer possivelmente com que eu perca o meu visto, com que eu não consiga o meu visto. Pelo que eu percebi, quanto menos perguntas te fizer, melhor. Você tá num caminho melhor. Beleza? Então é isso. E outra coisa, gente, é igual eu falei, as suas respostas lá tem que bater exatamente com o que foi preenchido no formulário. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma colega que ela preencheu no formulário que queria ir para Las Vegas. Chegando lá, ela decidiu que o marido ia responder as perguntas pro cônsul. E aí, na hora que o cônsul perguntou qual o destino que vocês estão indo, o marido dela falou, acho que é Miami. Lógico que o visto deles foi negado, porque lá no formulário preencheu Las Vegas e lá você falar que é Miami, enfim, não dá, né? O visto deles foi negado. E outra coisa, não minta, como eu já falei aqui, não tente florear, não tente inventar moda para eles facilitarem as coisas para vocês, porque isso só vai te enrolar ainda mais. Teve um cara que foi no mesmo ônibus com a gente que ficou morrendo de dó. Ele foi tentar melhorar as coisas pro lado dele e aí o cônsul perguntou, você já saiu do país, foi visitar algum outro país? E ele falou, sim, eu fui pra França. Aí o cônsul olhou o passaporte dele, não tinha nem um carimbo no passaporte. E aí esse cônsul perguntou pra ele, qual lugar que você foi na França? Aí ele falou, não me lembro. Aí o cônsul olhou, como assim? Não, eu não me lembro. Diz ele que deu um branco na hora, ele ficou tão nervoso
que ele acabou se enrolando na própria mentira. Como que você vai pra França e você não lembra pra onde você foi? Entendeu? E pelo que esse foi o próprio rapaz que contou isso pra gente. Pelo que ele falou, quando o cônsul perguntou há quanto tempo que você viajou, ele falou que era coisa de 1 ano, entre 1 a 2 anos. Como que você não lembra um lugar que você viajou? Aí né? ele acabou caindo na própria mentira. Quer dizer que, por questão de enchendo de perguntas, eles não vão te dar o visto? Não necessariamente. Porque às vezes o seu formulário ficou um pouco vago. Mas daí na hora que você chegou lá para a entrevista, você tem uma documentação que prova isso, uma documentação que prova aquilo, e aí, mediante essa entrevista, ele pode receber. Gente, a outra dica que eu dou é que vocês levem numa pasta transparente toda a documentação possível que vocês puderem. Uma das coisas que a gente viu que pediram para praticamente todo mundo, não sei porque pra gente não pediu, foi declaração de imposto de renda. Eles perguntam, declara imposto de renda? Sim. A documentação, por favor. Então, seja a primeira coisa que você coloca na sua pastinha, seja a declaração do seu imposto de renda. Então, assim, o que você puder levar de documentação, que prove que você tem um trabalho aqui no Brasil, que te prenda, alguma coisa que te prenda aqui, ótimo, leve. Se você tem imóveis aqui, leve a comprovação desses imóveis, tudo, qualquer coisa. Escritura, extrato bancário, tudo que você puder levar para comprovar que você não tá indo, para mostrar para eles que você não tá indo para lá para trabalhar, leve, deixe nessa pastinha e só entregue os documentos se o cônsul pedir. Se ele só te perguntar, responda. Não fique entregando papel para ele à toa também, que eles estressam, viu? Tem muitas pessoas do nosso grupo que o visto foi negado porque não tava com documentações que comprovavam que eles não estavam indo para lá para trabalhar, entendeu? E também teve gente que só teve o visto aprovado por causa disso. Isso. Então, gente, as perguntas que foram feitas pra gente foi basicamente para onde a gente estava querendo ir, quantos dias a gente pretendia ficar, há quanto tempo nós éramos casados. Outra coisa, casados, levem a certidão de casamento original, tá? Sim. Porque eles costumam pedir e se você não tiver, ser negado também. Então, quanto tempo nós éramos, se nós éramos casados, há quanto tempo nós éramos casados, perguntou qual a nossa profissão e há quanto tempo que a gente estava nessa profissão. Foram só essas perguntas. Depois desse tempo, ela ficou só digitando um monte de coisa no computador por uns 2 minutos, não nos perguntou mais nada, simplesmente empurrou um papel assim por debaixo do vidro e falou assim, tchau. Aí a gente ficou tipo, e aí? Foi ou não foi? Foi ou não foi aprovado? E aí ela falou assim, tchau, porque a gente ficou lá parado olhando pra ela. Aí a gente saiu, eu e o Júnior meio desorientado assim, sem saber se o nosso visto tinha sido aprovado ou não, porque eles não falaram pra gente. Aí a guarda lá viu que a gente tava assim meio perdido e perguntou, falou assim, tá acontecendo alguma coisa? Aí a gente falou, a gente não sabe se o nosso visto foi aprovado ou não. Aí ela falou assim, cadê o papel que eles te deram? Aí a gente entregou pra ela e ela falou, ah, foi aprovado sim, o visto de vocês foi aprovado. Aí a gente falou assim, mas e o passaporte? Ela, não, o passaporte fica aqui com a gente, fica com eles vão colar o visto no passaporte e vai ser tudo enviado pelo correio no endereço que você colocou naquele formulário. Ah, então tá, e a gente saiu assim, até surpreso, porque a gente não achou que ia passar. A gente não sabia, não tinha nem esperança de que ia conseguir esse visto, porque todo mundo fala que é tão difícil. Se você foi no consulado, vai no consulado, e você tá na dúvida se seu visto foi ou não aprovado, é muito simples. Se eles te entregar um papel, é que ele foi aprovado. Se eles te entregar o seu passaporte, quer dizer que ele foi negado. É simples assim. Você não precisa perguntar pra ninguém. Não precisa passar pelo que a gente passou. Qualquer dúvida, pergunta os guardas do consulado. Porque pelo menos os do Rio de Janeiro foram muito simpáticos, eles ajudaram muito a gente. Sim. Brasileiro, né, gente? BR é BR. BR é BR, não tem jeito. Então, aí é super tranquilo, tá? Então, vocês passaram pelo consulado, depois é só você esperar na sua casa. E isso, o visto chega no endereço que seu passaporte chegar e o vistão bonitão lá. Beleza? E curtir uma viagem muito louca. A gente vai deixar na descrição o contato da empresa que a gente contratou, tá bom?
Não é publi. Ela nem sabe que a gente vai colocar a empresa dela aí na descrição. É porque ela ajudou tanto a gente que a gente indica ela pra todo mundo. E todo mundo que a gente indicou conseguiu visto. Sim. Não tem nenhuma maracutaia, gente, dessa empresa com o consulado, não, nada disso. É uma empresa muito séria. Eles simplesmente ajudam no preenchimento desse formulário DS-160 e também nas orientações de como você se portar, como você reagir, o que levar. Isso aí é muito interessante e ajudou muito a gente. Então, gente, o vídeo é esse. Espero muito que tenha solucionado as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida que a gente possa ajudar, deixa aqui nos comentários que a gente com certeza vai estar respondendo. Espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês, tenham tirado as dúvidas de vocês e esperamos que vocês consigam tirar o visto para depois que essa pandemia aí louca passar, vocês consigam desfrutar um belo passeio pelos Estados Unidos. Então é isso. Se inscrevam aqui no canal se ainda não forem inscritos, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e até o próximo vídeo. Tchau!